Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani, continuando nessa série sobre a história do cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre um imperador cristão muito importante para a história do cristianismo, que foi o Carlos Magno. Desde o início da história, sempre teve conflito entre religião e política, mas algumas pessoas quiseram unir religião e política. Na história do cristianismo, quem fez isso foi Constantino, em 312, quando ele uniu a igreja com o Estado. Mas durante esse período de início da história da igreja, sempre ficava um questionamento: com quem a liderança vai ficar? Com quem a liderança ficaria? Com o Papa ou com o rei? No ano de 754 d.C., um suposto documento chamado A Doação de Constantino ficou bastante conhecido. E qual era o conteúdo desse documento? Era que o poder deveria ficar com o Papa. E o que aconteceu? Nesse documento diz que Constantino se mudou para Constantinopla para permitir que o Papa controlasse o Ocidente. O filho de Carlos Martel, o rei franco Pepino, ele pegou à risca esse documento e ele tomou Ravenna dos Lombardos e entregou ao Papa. Posteriormente, ou seja, em 756, essa ação ficou conhecida como o início das terras papais. No ano de 771, Carlos Magno, filho do rei Pepino, ele começou a governar e Carlos Magno foi um rei muito bem sucedido em expandir as suas fronteiras. Foram 3 décadas de conquistas. No final do seu império, já próximo da sua morte, ele já dominava boa parte da Itália, boa parte da Borgonha, boa parte da Alemanha, boa parte da Turgínia, boa parte da Saxônia, boa parte da Frísia. E ele criou organizações militares que iam do Mar Báltico ao Adriático. E por ele ser tão bom sucedido e se importar com o cristianismo, diferentemente do seu avô Carlos Martel, ele era mais devoto. No Natal do ano 800 d.C., o Papa coroou Carlos Magno como um grande imperador. Por isso ele é conhecido como Carlos Magno, o Imperador. Como Carlos Magno era temente a Deus, nos seus despachos oficiais ele tinha uma frase, abro aspas, Carlos, pela vontade de Deus, imperador romano, fecho aspas. 3 características de Carlos Magno: ele se sujeitava somente a Deus, mas protegia o Papa. A segunda característica, dominava a igreja e o Estado. E a terceira característica, ele amava o conhecimento. Como ele dominava, ele criou algo chamado Missi Dominici, que era um grupo de oficiais que viajava pelo império para ver se no seu império estava tudo de forma correta, se não estava surgindo nenhuma rebelião contra o seu governo, porque ele não queria perder o poder. No período do governo do Carlos Magno, aconteceu algo chamado Renascimento Carolíngio, e ele criou uma escola palaciana em Anche. Por quê? Porque ele amava o conhecimento. Nessa escola teve um professor muito conhecido na história chamado Alcuino. Alcuino ele escreveu livros sobre gramática, ortografia, retórica e lógica, além de alguns comentários bíblicos. Uma frase interessante de Alcuino é: os anos correm como água, não desperdicem os anos de aprendizado com a indolência. Foi no período de governo de Carlos Magno que
uma das características principais dos mosteiros medievais deu-se início. Ou seja, Carlos Magno decretou que todo mosteiro deveria ter uma escola, e ele obrigou que todos os monges fizessem cópias de obras latinas antigas, pois o objetivo era que os mosteiros não fossem só um local de adoração, de contemplação, de cultuação a Deus, mas fossem bancos culturais. E Carlos Magno encerrou seu governo em 814 com a sua morte. Foi um governo extremamente próspero, mas com a sua morte o seu império começou a se desintegrar e se dividiu para os seus 3 filhos. Posteriormente, acabou não prosperando mais. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se você gostou, dá um like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para ficar a par de todas as novidades que vão vir ainda, que são muitas nesse ano. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!